Então, finalmente, concluindo nossa série sobre como ter um bom tempo com Deus, nós chegamos ao livro de Apocalipse, talvez o livro mais confundido da Bíblia. Apocalipse, Vamos lá, o livro de Apocalipse. Se você não consegue achar o livro de Apocalipse, as chances são muito boas de que você está indo para o inferno. Eu vou dizer isso, mas eu acho que se você conectar os pontos, eu não consigo explicar tudo, mas ainda assim vai fazer sentido. Pense só nisso. É uma brincadeira. Ok. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Que a palavra em grego é apocalipse. A ideia é de levantar um véu, ou de revelar, que é na língua inglesa é a palavra que é usada, de revelação. E aqui está algo incrível. Para que o véu é levantado para tornar as coisas claras, para permitir que nós vejamos sem nenhum filtro entre nós e aquilo que Deus quer nos mostrar. E ainda assim, provavelmente a gente se sente como se esse fosse o livro mais velado do Novo Testamento. E há várias razões, e eu vou passar por algumas dessas razões. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, isso é basicamente a razão pela qual eu li essas palavras alto. Eu sou um pouco mais abençoado, você é mais abençoado por termos lido isso. Então, João escreve aqui que ele estava no Espírito. Aqui no versículo 10, ele diz que ele estava no dia do Senhor, e ele se achou no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. E a gente vai olhar para essas 7 igrejas adiante. E da mesma forma, alguém diz para ele, depois disso, que ele deve escrever, aqui no versículo 19, para contar para as pessoas as coisas que ele viu, tanto as presentes como as que estão por vir. E Jesus mesmo se descreve dessa forma aqui no versículo 8 do capítulo 1. Eu sou o Álfago e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E esse tema, ele toca ao longo de todo o livro de Apocalipse. O que é, o que era e o que virá. E essa costura de imagens e profecias, elas sincronizam para mostrar esse tema. E isso torna difícil para nós, para vermos esse tema. E a gente precisa se perguntar, isso que Apocalipse está narrando, já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo nesse mesmo momento? Esse era o que a audiência de João se perguntaria. Bem, para a gente entender esse livro, a gente precisa entender o contexto. João está escrevendo esse livro e ele sabe quando ele está escrevendo isso, porque ele sabe quando ele foi colocado em exílio. Ele foi exilado na ilha de Patmos e 10 meses atrás, eu mesmo e minha esposa fomos ao lugar onde João foi exilado, um lugar incrível, e talvez até a caverna onde ele ficou preso e recebeu o livro de Apocalipse. E a gente sabe que esse livro foi escrito por volta de 95 depois de Cristo, porque em 95 ele teve mais liberdade, ele provavelmente voltou nessa época para Éfeso, e lá ele pôde distribuir suas escritas. Talvez ele tenha escrito Apocalipse um pouco mais cedo,
talvez até lá em Patmos, quando ele estava recebendo essas visões, mas a gente sabe que elas foram distribuídas por volta de 95, durante certos imperadores que eu vou falar daqui a pouco. Até ali havia tido alguns imperadores. Augusto, Júlio César não era propriamente um imperador, mas ele era César no nome dele. E ele instalou, o primeiro imperador de fato do Império Romano seria César Augusto, depois Tibério. Tibério foi o imperador durante o tempo do ministério de Jesus aqui na Terra, e depois Calígula, Cláudio, Nero. E aí houve 3 quase imperadores que reinaram por pouco tempo. E aí, no mesmo espírito de Nero, que foi um imperador muito ruim em termos de morais e em termos de falta de misericórdia e dureza com a qual ele tratou as pessoas, os judeus, os cristãos. E aí Vespasiano, e aí depois Tito. Bem, houve um momento em que a perseguição começou em termos de império inteiro, que é Domiciano. Então foi no final do reinado de Domiciano, por volta de 95 depois de Cristo, que João ele teve um pouco mais de liberdade para voltar para Éfeso. Então eu vou passar por algumas dessas coisas de novo, novamente. Qual é o benefício para nós ao ler esse livro, já que ele foi escrito por uma igreja em 95 depois de Cristo? Qual é o benefício para nós hoje? E aqui estão algumas coisas que o tornam muito benéfico para nós. Número 1, nós obtemos uma imagem diferente de Jesus. Nos evangelhos, a gente vê um homem incrível, um homem maravilhoso, um homem na carne, no nosso meio, sacrificial, servo, um pastor, uma ovelha. No livro de Hebreus, a gente obtém outra imagem de Jesus. Agora ele é o sumo sacerdote e toda a majestade que acompanha o sumo sacerdote. No livro de Apocalipse, a gente obtém mais uma imagem de Jesus. E esse é o conquistador. Jesus volta como general. Mais do que aquele general de Braveheart, ele é o dominador, ele domina completamente. E em todo o livro de Apocalipse a gente obtém essa imagem maravilhosa, essa imagem de Jesus, de quão incrível ele é. E Jesus diz para João, escreva, pois, as coisas que você viu, tantas presentes como as que estão por vir. Então, João ele está pronto para registrar tudo que vai estar voando diante dos seus olhos quando ele ouve e vê essas visões, e ele se prepara para escrever. E seus escritos, primeiro, são relativamente claros para nós. Ele começa a falar no versículo 19, escreva, pois, as coisas que você viu, tantas presentes como as que estão por vir. No versículo 20, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita E essa é uma imagem adicional de Jesus. Então, o mistério na minha mão direita e dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bem, aqui está a chave da resposta, mas a chave da resposta praticamente acaba aqui. Porque em todo o resto de Apocalipse a gente não entende exatamente o que a besta é, e a segunda besta, a prostituta que monta em cima da besta, tudo isso, na verdade, não é deixado claro para nós. Mas talvez para os primeiros que ouviram esse livro, as coisas não precisariam ter sido tornadas tão claras. E eu quero falar sobre 2 versículos aqui que nos ajudam, porque para entender essa carta, porque ela foi escrita, a beleza dela, a gente precisa entender o que eles tinham que nós não necessariamente temos. Número 1 é perseguição. Especialmente debaixo de Nero, um pouco embaixo de Vespasiano e muita perseguição em Domiciano. Nero viveu na década de 60, foi sob Nero que Pedro e Paulo foram mortos.
e foi debaixo de Domiciano que João foi enviado ao exílio. E é tão diferente do que eles tinham que passar naquela época. Nero, ele era tão duro que ele pegava os corpos dos cristãos, vivos ou mortos, ele os colocava em pedestais, colocava betume sobre eles e acendia fogo no corpo deles, para que Nero pudesse andar pelos seus jardins com a fumaça dos cristãos queimando. Terrível, maldoso, maléfico. Ele era doido mesmo. E é por isso, essa é a razão pela qual isso é tão importante para essa audiência. Tudo que é escrito aqui em Apocalipse é escrito para dar conforto a eles. Tudo que vocês estão passando agora está sendo considerado por Deus. E tudo que você está passando realmente é temporário, considerando o que vai vir para você. E o Deus que sabe, o Deus que se importa, é o Deus que vai trazer justiça e vai trazer essa justiça pelo próprio punho de Deus. Nesse ponto aqui, quando as orações dos santos são trazidas diante de Deus, é interessante pensar que essas orações são colocadas num incensário, são juntadas, e essas são as orações de como se a igreja junta estivesse orando, perguntando a Deus, quanto tempo, Deus, quanto tempo a gente vai ter que suportar essa perseguição? Então, essas orações são colocadas juntas no incensário e esse anjo está prestes a jogar esse incensário, esse incenso na terra e trazer grande destruição sobre a terra. Deus vai trazer justiça. Essa é a mensagem para essa igreja perseguida. A outra grande vantagem que eles tinham sobre nós é que eles tinham conhecimento sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento muito maior do que o nosso. Eles respiravam o Velho Testamento. Eles não tinham internet, não tinham TV, não tinham gibis, eles não tinham séries de livros, eles tinham o Velho Testamento. E eles o liam, eles memorizavam grandes partes do Velho Testamento, especialmente as sessões que tinham promessas. Eles se apegavam a essas sessões. E alguns dos livros alguns dos livros que tinham as maiores promessas eram os livros dos profetas, que foram escritos quando Israel estava no exílio, quando Israel estava lá, deprimido. Então, esses livros se tornaram possessões preciosas dos judeus. E dois grandes livros que foram escritos enquanto Israel e Judá estavam no exílio foram Daniel e Ezequiel. Então, se você quer apreciar o livro de Apocalipse, se você quer pegar uma época de sua vida e falar, puxa, eu vou entender Apocalipse de verdade, você precisa ler como se você estivesse debaixo de uma grande perseguição. Você precisa ler o livro de Daniel, Ezequiel, e se apegar à justiça de Deus, às promessas de Deus, às promessas de serem restaurados novamente para um lugar de paz e segurança. E veja essas promessas em Daniel e Ezequiel. E depois disso, aí você vai estar numa posição mais vantajosa para obter mais do livro de Apocalipse. E você fala para mim, puxa, isso é muito trabalho. Eu podia ler Apocalipse assim, meio que, e achar esse livro meio doce? Bem, ele é um livro doce, mas de vez em quando, a Deb mesmo, minha esposa, está fazendo isso. Eu fiz isso uns 2 anos atrás. De vez em quando, eu faço uma rotação e eu realmente acho tempo para estudar mais profundamente esse livro, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. E isso abre meus olhos e me dá tantos benefícios. Não porque eu descubro algum mistério do que a Rússia vai fazer daqui a 2 anos. Não. Nada a ver com isso, porque eu posso sentar na cadeira daqueles que ouviram essa carta pela primeira vez em 95 depois de Cristo. E na verdade, todas as gerações depois dessa época, toda geração pensa que esses são os eventos que estão acontecendo nos meus dias de hoje. Puxa, esse livro realmente fala de tudo que está acontecendo no dia de hoje. Sabe o que isso é chamado? Isso é chamado de egocentrismo. Isso é o pensamento que acha que tudo tem a ver comigo. Sabe o que? Na verdade, essa carta foi escrita para uma igreja que estava sendo muito perseguida, para dar a eles muito conforto. Os mistérios e os sinais que a gente pode aplicar a Irã e a China e a Rússia, se você quiser fazer isso, realmente eles têm muitas conexões com os livros de Daniel,
como as coisas aconteceram no Império Romano. E isso vai se tornar muito mais claro para nós se a gente decidir estudar esses dois livros. Então a gente entende, Daniel e Ezequiel, por que esses dois livros? Porque foi quando o povo de Deus estava lá deprimido, procurando por um significado. Então, porque Apocalipse, quando o povo de Deus estava deprimido, procurando por significado. Então, muitas das imagens são transportadas desses dois livros para o Apocalipse. Então, a outra coisa a vantagem que eles tinham é que nós não consideramos os números tão importantes como eles. Talvez você tenha um número de sorte, ou talvez você tenha um pouco de aversão a números, de alguma forma, mas eu não acho que hoje a gente realmente se importa tanto com os números. Mas os números, eles parecem ter significado muito mais, ter tido um peso maior para eles. Eles tinham mais peso. Não é que eles eram misteriosos ou assombrosos para eles, mas tinham mais peso. Então, o número 3 era o número divino, é o número do Pai, do Espírito Santo e do Filho. O número 4 tinha a ideia de organização. Os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 pontos numa bússola. Tudo isso daqui tinha a ver com a organização da criação de Deus. E isso foi feito de uma forma muito organizada. Então, 3 vezes 4 é 12. Então, isso daqui fala sobre a organização do povo de Deus. Sejam os israelitas, por meio das 12 tribos, os anciãos, ou no Novo Testamento, os 12 apóstolos e os princípios de organização que acontecem ali. Então, toda vez que a gente vê 12, você pode pensar nele como o divino versus a organização. E aí você chega a Israel ou os apóstolos. O número 7 é o número da completude. 7 dias na semana, Deus descansou no 7º dia. O espírito de 7 perspectivas de Deus, tudo isso estava no número 7. O número 6, contrastando, é imperfeito, porque é menos que 7. Então 6 acaba tendo um pouco de estigma, porque ele é comparado ao número 7. O número O número 10 traz a ideia de multidões. A multidão, a ideia de demonstrar de multidões. Quando você quer mostrar algo se expandindo, exércitos enormes, então você expressaria isso por meio de algum múltiplo de 10 no processo. Por exemplo, o fato de nós termos 144 mil pessoas que estão inicialmente sendo recebidos lá no céu com vestimentas brancas, não é muito difícil fazer um pouco de matemática na sua cabeça e se dar conta de que 144 é 12 vezes 12, é como se fosse a possessão preciosa de Deus, sendo Israel, representado pelo número 12, o número 12 também representando a igreja, então 12 vezes 12, 144, e para representar as multidões desse número, você acrescenta a multiplicação de 10, 10 vezes 10 vezes 10. Então traz a ideia de que Deus vai planejar algo para o povo de Deus, tanto no Velho Testamento em Israel como no Novo, e uma multidão disso daí chega ao número de 144 mil pessoas. Nunca foi feito para descrever um número preciso de pessoas, existe um simbolismo nesse número. Outra vantagem que eles tinham sobre nós é que durante o período de tempo de 200 a 100 antes de Cristo, foi o período durante o qual o gênero da literatura apocalíptica estava muito forte, independente de ter fonte religiosa ou secular. Muitas pessoas estavam escrevendo muitas coisas apocalípticas. Pense em algumas coisas que estão na moda hoje em dia. A gente tem filmes sobre essas coisas, desde Abraham Lincoln até... hoje em dia, os zumbis estão muito em moda, não é verdade? Então você poderia imaginar pegar o gênero de zumbis num tipo de história. Então, da mesma maneira, como se a gente estivesse vendo os créditos de um filme como esse daqui. Como é o nome desse filme? Bem,
Se a gente visse aqui os créditos de um filme como esse, a ponte de Brooklyn ali atrás, um homem com uma arma andando numa rua toda destruída. Então a gente vê essa imagem aqui, mas porque a gente vive nos dias de hoje, quais são algumas das coisas que a gente começa a associar imediatamente a essas imagens? Levanta a mão se você quiser falar algo rapidinho. Jesus? Bem, eu aceitaria a resposta Jesus, mas nunca um videogame. E você? Bem, talvez seja até engraçado se você falar mais alto. Então, apocalíptico. O que você quer dizer com apocalíptico? Tipo, algo pós-apocalíptico? O que teria acontecido para causar algo assim numa imagem como essa? Ok, ok, ok. E você? Houve uma guerra nuclear, talvez a Terceira Guerra Mundial, uma devastação enorme. Mas você meio que junta isso rapidamente. É verdade. Agora, se você estiver ouvindo as cenas iniciais de um filme, você vê alguém assim, tipo o livro de Eli, ou esse filme, você pode escolher a Terra dos Zumbis. Um filme muito bom, por sinal. Mas a chave para nós é que só precisamos de algumas poucas imagens para imediatamente a gente saber o gênero que a gente deveria estar esperando. Isso daqui não é uma comédia romântica, isso daqui não é uma aventura. Vai ter alguma tensão séria aqui nesse filme, de uma forma ou de outra. Bem, a mesma coisa, o sabor do livro de Apocalipse nos traz a ideia de que o dia do Senhor, o fim do mundo, como nós o conhecemos, é o que vai estar sendo falado aqui. E a ideia de que a justiça vai prevalecer está em volta nas cenas iniciais de um livro apocalíptico, ou de um livro que revela coisas, como o livro de Apocalipse. E assim como nós vemos essa imagem e a gente simplesmente sabe, e se alguém assistir esse filme daqui a 300 anos, a pessoa vai se perguntar, puxa, eu não estou entendendo, por que tem uma ponte que está feita pela metade? Bem, é claro, como que você sabe que teve uma bomba nuclear? Bem, China, Irã, e nós, e Rússia envolvidas. Como você sabe tudo isso? Eu só sei, eu sei. Bem, é baseado na nossa cultura de entendimento. E da mesma forma, porque a literatura apocalíptica naquela época estava na moda, entre 200 e 100 anos antes de Cristo, eles, da mesma forma, eles conseguiam pegar essas imagens e entendê-las facilmente. Porque todas elas falavam com essa ideia de que tudo iria terminar, tudo isso vai culminar no fim. O bem vai prevalecer, haverá justiça. Olhe como as coisas vão acontecer até o fim. Então todas essas imagens vívidas não são coisas particulares com um significado específico, mas para dar um sabor do gênero. Assim como essa imagem aqui nos dá um sabor, um gostinho do que deve estar acontecendo aqui, que zumbis devem surgir de qualquer lugar e te comer. Então o livro de Apocalipse novamente traz esse tema daquilo que a gente já viu, do que nós estamos vendo e do que nós vamos ver. Uma das coisas que nós já vimos pode ter sido Jesus, aqui no capítulo 1. O que está acontecendo agora pode ser a reprovação das 7 igrejas nos capítulos 2 e 3, e o que vai vir pode ser as imagens que vão vir no capítulo 4 em diante. Mas as 7 igrejas de Apocalipse, essas são as igrejas, elas eram próximas, na verdade. Na verdade, isso daqui era uma rota dos correios da época, dos correios imperiais. E as igrejas são listadas na mesma ordem em que a rota passa pelas igrejas. Isso daqui é uma parte mais fácil de entender de Apocalipse. É uma carta de Jesus para as igrejas, onde Jesus basicamente as chama para se realinharem aos grandes propósitos de Deus.
Então, provavelmente a gente passa mais tempo nos capítulos 2 e 3, porque são os trechos mais acessíveis para nós e nos ajuda a voltar ao caminho de Deus. Mas indo adiante, a gente começa a ter algumas cenas muito vívidas no capítulo 4. A gente vê aqui nesse capítulo o trono de Deus no céu, e isso tira a nossa respiração. É incrível. Deus está lá no trono, existe jasper, rubi, existe um arco-íris, trovões, relâmpagos, e ao redor do trono existiam 24 anciãos, 24, 12 do Velho Testamento, 12 do Novo Testamento, parece ser a ideia aqui. E aí a gente vê um mar de vidro aqui, e a gente vê 4 criaturas, a gente vê essas criaturas em Ezequiel também, o leão, um boi, um homem, e uma águia. Eles tinham 6 asas, olhos. Isso daqui nos parece remeter a Isaías 6, porque elas falam santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Tudo isso nos ajuda a focalizar aquilo que a gente precisava ver, que a igreja perseguida precisava ver, que é Deus. E Deus está dando um gostinho por meio de João, de que Deus não os esqueceu. Deus está querendo que a igreja o visse e toda a glória associada a ele. Eu ainda reino, igreja. Eu ainda sou soberano no meio de tudo isso que vocês estão passando. E do trono, aí a gente começa a ver uma série de setes que vem disso. Completudes de ideias. O primeiro grupo de 7 são os 7 selos. Então, as primeiras 7 imagens são 7 selos que são desfeitos, e à medida em que os selos são abertos, uma imagem diferente. É como se as imagens viessem no mar, e à medida que elas vinham até João, e uma vem atrás da outra. E os selos, e aí vem 7 trombetas que são tocadas, e cada uma dessas trombetas trazem devastação. E aí depois a gente vê 7 taças da ira de Deus que são jorradas contra a humanidade em favor do povo de Deus. Então os 7 selos, à medida em que eles são abertos, então os selos 1, 2, 3 e 4 são os 4 cavaleiros de Apocalipse. Nós já ouvimos falar deles antes. Então o primeiro selo é aberto e a gente vê conquista de nações, e a gente vê fome e, em última instância, morte. Os primeiros 4 selos trazem essas imagens. E o 5º selo é interessante, porque é a imagem dos mártires, aqueles que foram mortos por causa de sua fé. E todos eles estão debaixo do trono, e eles estão gritando, clamando a Deus. Quanto tempo, Deus? Quanto tempo? Até que haja justiça. O que é interessante é que muitas pessoas dizem, bem, talvez quando você morrer, você vai ser transportado para uma dimensão nova, onde não existe tempo. Você já pensou isso? Eu já pensei isso. Bem, talvez a gente esteja pensando nisso agora. Mas essa é uma passagem interessante. Talvez seja figurada, talvez não. Mas se a gente se segurar a ideia de que quando a gente morrer, a gente é transportado através das dimensões que a gente conhece para uma ideia multidimensional que envolve meio que um movimento de ideias como tempo e meio caverna dos dragões. Mas quando a gente vê uma ideia linear aqui, os mártires estão dizendo, por quanto tempo, Deus? Se eles não estivessem dentro de alguma dimensão de tempo, por que eles que já estão fora desse mundo estariam perguntando quanto tempo? Eles ficariam lá em paz, porque eles não estariam debaixo dessa dimensão, mas não é o que é demonstrado aqui. E aí, depois do 6º selo, a gente vê os 144 mil que estão vestidos aqui como uma grande multidão, todos de branco. Eles estão exaltando a Deus e eles estão empolgados em Deus. E o 7º selo está prestes a ser aberto, mas antes dele ser aberto, tudo que tem acontecido até agora tem sido muito barulhento. São cavalos que estão
andando, há gritos, há trombetas, há trovões. E aí no capítulo 8, a Bíblia fala que houve silêncio no céu por volta de meia hora. Isso deve ter chamado a atenção de João. E para antecipar uma mudança que a gente sai dos 7 selos, bem, aqui os 144 mil que eu estava fazendo, a conta que eu estava fazendo antes. Então a gente vê os 7 selos. Quando o 7º selo é aberto, na verdade, começa uma nova série de 7. E agora a gente vê 7 trombetas, que todas vêm em nossa direção. A primeira trombeta atrás da outra trombeta, atrás da outra. Elas designam para nós diferentes disciplinas que Deus vai trazer sobre a terra. Mas quando o 7º selo é aberto, o que é interessante sobre o 7º selo também, no capítulo 8, no versículo 3, outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário. Pense um pouquinho sobre quão poderosas nossas orações são. Pense o encorajamento da igreja perseguida ouvir isso. Elas não estão simplesmente ouvindo um selo sendo aberto, elas estão sendo informadas de que as orações delas são valiosas, estão sendo colocadas dentro de um incensário valioso. O anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então o anjo está lá com nossas orações na mão e ele lança isso sobre a terra. E aí a gente vê trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Esse é o poder das orações do povo de Deus, descritos aqui no livro de Apocalipse. Uau, isso é impressionante. E aí as trombetas começam e com cada trombeta, no final do capítulo 8 e no capítulo 9, 1/3 da terra é devastado de diferentes maneiras. Eu não vou passar por tudo isso aqui em muitos detalhes, mas aí a gente tem um intervalo aqui que acontece entre o progresso das 7 trombetas, dos 7 selos para as 7 trombetas e depois para as 7... E esse intervalo aqui é interessante porque a gente obtém um pouco das imagens mais provocativas aqui em Apocalipse. E a gente vê aqui 2 profetas que voltam e começam a profetizar contra os perseguidores do povo de Deus. E é interessante porque os 2, provavelmente, eles vêm na imagem de Elias e Moisés, porque o que eles trazem são é o mesmo poder que Elias e Moisés trouxeram em seus dias. Então, a gente, como igreja perseguida, ficaria bem encorajado em ver esses 2 profetas. No capítulo 12, versículo 7, a Bíblia fala que houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, o dragão, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Alguns consideram isso como tendo acontecido mesmo antes de Gênesis 1, versículo 5. Isso daí estava lá bem no começo do livro de Gênesis, cronologicamente falando, antes da criação física acontecer. Isso aqui teria acontecido logo após a criação da Terra. Mas uma ideia épica aqui é que também houve uma guerra no céu, e ali está Miguel lutando contra o dragão, o diabo, conquistando ele, mas ao conquistá-lo, ele permite que ele tenha a habilidade de vir até a terra e de andar por aqui. E depois disso, a gente vê essas bestas surgindo. No capítulo 13, essas bestas são interessantes. A primeira saía do mar, aqui no capítulo 13. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, com nomes de blasfêmia sobre esses chifres. O que talvez sejam essas 7 cabeças? E tem uma cabeça que tinha um ferimento mortal
Bem, fala que a besta parecia um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão, e todo mundo seguia essa besta. Tudo isso vem diretamente do livro de Daniel. Todas essas imagens, a partir do capítulo 7 do livro de Apocalipse, a partir do livro 7, do capítulo 7 do livro de Daniel, podem ser encontradas aqui em Apocalipse. Daniel tem uma série de revelações sobre os reinos que iriam reinar durante a Terra, e no livro de Daniel esses reinos são nomeados até antes de Cristo. E em última instância um reino que não é nomeado, que é um reino parecido com uma besta, que é identificado no livro de Apocalipse como sendo o Império Romano. Por quê? Porque fala sobre as 7 montanhas. Elas são associadas a essas bestas, e Roma é conhecida como a cidade de 7 montanhas, e nesse momento aqui não tem nenhum segredo sobre isso. No entanto, eu não vou falar mais nada sobre isso, a não ser que as 7 cabeças, elas se alinham meio que perfeitamente aos imperadores que eu mencionei mais cedo: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Nero sendo a besta cuja cabeça é ferida, Vespasiano, Tito e Domiciano. E Domiciano, ele foi meio conhecido como a segunda vinda de Nero. Então essa ideia de uma segunda besta é então associada da mesma forma à segunda vinda da primeira besta. Então a gente vê aqui meio que uma imagem dessa besta com 7 cabeças e a prostituta que senta em cima da besta. A prostituta que senta em cima da besta é equacionada, é igualada a Roma. A besta é Satanás, seria Satanás. E não só Satanás, mas também com Roma, porque uma das cabeças da besta, um dos reis que é colocado nessa besta, tem o número do seu nome e o número do seu nome é 6666 no capítulo 13. Mas fala que isso daqui, no versículo 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, 18. O que é isso? Em grego, no qual esse livro é escrito, os números são letras. Então, da mesma forma como no sistema numeral romano, você pode adicionar o número de todas as suas letras, porque essas letras têm um número associado a ela. Então, letras naquela época, a gente tinha números associados a letras. E se você adicionar o valor das letras do nome de Nero, você obtém o número 666. O que é mais interessante ainda é que existia uma versão latina do livro de Apocalipse, escrita em latim, e naquela versão o número era 616 em vez de 666. E se você pegar as letras em latim e colocar o nome de Nero, da maneira como aquela versão em latim é feita, então as letras do nome de Nero chegam ao número 616. Então, não parece haver nenhuma dúvida, bem, pelo menos para a maioria das pessoas, que 666 não é Damião que vai chegar, ou não lembro aquele outro filme, como era o nome daquele filme? Bem, não, Noemi, desculpa se eu estiver falando errado, mas eu não assisto esse tipo de filme. Mas, bem, não há dúvida de que eles estão tentando dizer aqui em Apocalipse. É essa pessoa que a gente está identificando como aquele perseguidor feio, terrível, que Deus vai vingar. Então, depois aqui, essas pessoas vão ser jogadas num fogo, num lago de fogo e de sofrimento. Você sabe, eu sei que você sabe, que eu sei, e nós sabemos que nós sabemos. E isso encorajaria toda a igreja. Saber que Deus faria justiça. Ser egocêntrico sobre tudo isso, puxa, é tão triste, porque há tantas aplicações profundas aqui para a igreja de 95 depois de Cristo, na situação em que eles estavam passando. E daqui em diante, então, o livro se torna bem sério sobre os julgamentos. A partir do livro do capítulo 15, a gente vê as taças da ira de Deus.
E as coisas ficam muito intensas a partir daqui, porque Jesus chega na cena. E quando Jesus chega, ele conquista. E Jesus tem. Ele é meio anticlimático, porque ele tem uma guerra contra o diabo, mas não é muito. Não acontece muito aqui. Ele está lá diante de Satanás e com o poder da boca dele, Satanás se vai, é destruído. Não destruído, mas é levado embora. Eu adoro quando Jesus chega aqui, capítulo 19, e a gente vê todo o ar e a atmosfera de conquista que ele traz com a sua vinda. E a gente vê algumas imagens vívidas aqui, e há tantas músicas escritas sobre essas coisas. A gente imagina o que João imaginou, viu quando ele estava vendo isso tudo. Ele estava num cavalo branco, seus olhos como fogo, muitas coroas em sua cabeça. Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. E ele extingue, ele manda embora a Satanás. É melhor que a gente esteja do lado de Jesus, caso contrário a gente vai estar diante dele como adversário. E ele para com o dragão. Ele acaba com a primeira besta, a segunda besta. A gente precisa entender isso daqui com mais tempo. Eu já passei do meu horário. Ele o joga todo no lago de enxofre. Isso daqui é a segunda morte. Mas quando eles são jogados no lago, e isso é chamado da segunda morte, no entanto, eles vão ser tormentados nessa segunda morte, dia após dia, por toda a eternidade, capítulo 20, versículo 10. E depois disso, então isso daqui, Satanás está preso e todo mundo é jogado no lago de enxofre, atormentado dia após dia, por toda a eternidade. E todo mundo que vem antes aparece diante do trono de julgamento de Deus. Todos nós vamos estar diante desse trono. E fala que no capítulo 20, versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então a cena é a seguinte, existe esse livro da vida aqui, os anjos estão todos ao redor do trono, talvez sejam os anjos que estejam ouvindo isso, Deus está lá, sua santidade perfeita e maravilhosa, nós nos aproximamos do trono, grande do jeito que ele é, e os pilares tremem com a voz e a música dos anjos, e nós nos aproximamos desse trono, eles olham para o nosso nome no livro da vida, e ele procura lá, ele está lá no livro, amém! Passou, muito bom. Opa, não está aqui. Opa. Bem, teoricamente, se seu nome não está no livro da vida, então vamos ver. Você poderia tentar. Então a gente vai para os outros livros e fala aqui que cada um de nós tem um livro. E nesse livro está escrito tudo o que a gente já pensou, disse ou fez. Cada palavra, sem pensar que nós falamos. Você já imaginou serafins? E eles, em sua santidade, eles estão falando com suas vozes estrondosas. E você está diante do trono de Deus. E eles estão abrindo o livro e lendo. Cada palavra orgulhosa, vã, cada pensamento maldoso, imoral, cada intenção ruim dos nossos corações. Quando a gente chegasse na segunda ou na terceira página, a gente já estava lá pensando, me joga lá no lago de fogo, por favor. Eu não tenho dúvida, isso é muito claro para mim, pode me jogar. Eu acho que o processo de estar diante da santidade e ver toda a nossa impureza e nossa imoralidade, isso daqui vai ser a pior das coisas. Bem, a gente tem falado muito sobre livros e coisas assim, mas talvez seja... Bem, vamos ver uns vídeos aqui. E aqui estou eu...
Vamos ver aqui a página Twitter do Ed. Vamos ver aqui com quem você é conectado aqui na sua conta de Twitter ou de Facebook. Bem, enquanto a gente está aqui, vamos dar uma olhadinha aqui num nome de algum adolescente da igreja, de algum jovem. Vamos ver o que, que eles estão dizendo aqui sobre as garotas ao redor deles. Vamos ver com quem eles estão conectados. A gente quer estar no livro de vida, da vida do Cordeiro de Deus, em vez de confiar em nossa própria justiça. E quando isso acontecer, quando seu nome estiver lá no livro da vida, então vem cá, Ricardo, vem cá, Jorge, vem cá, João. A imagem diante da igreja e diante de todos nós é que o que aparece é o jardim do Éden restaurado. Do trono vem um rio de vida. E nos dois lados desse rio existem as árvores que curam as nações e todas as coisas são feitas novas. Você recebe um corpo imperecível, você se torna novo, santo, correto, justo, bonito, belo diante de Deus. Toda a criação está esperando por esse momento. Esse é o pináculo do plano de Deus. Desde o começo da humanidade, é a razão pela qual Jesus ressuscitou dos mortos, não só para nós, mas para toda a criação, para que ela tivesse essa nova vida. E aí, a cena da Nova Jerusalém descendo das nuvens e residindo no meio dos homens, e as dimensões são interessantes, porque as dimensões são precisas, são um cubo, na verdade, e a única coisa que é um cubo nas Escrituras é o Santo dos Santos. E a gente agora tem acesso ao Santo dos Santos, à própria presença de Deus no nosso meio. E nós estamos aqui celebrando e vivendo com uma harmonia perfeita em comunhão com Deus Todo-Poderoso, a noiva do Cordeiro, a igreja. E é o dia incrível do nosso casamento, a igreja perseguida. Esse é o dia, a culminação de tudo que Deus já criou, do sacrifício de Jesus. A culminação do seu sacrifício é nesse dia. E esse é, em última instância, a grande mensagem do livro de Apocalipse. Se a gente apreciar isso, a gente precisa entender a profundidade da perseguição que essa igreja sofreu e tentar ver as coisas com seus olhos que são narradas nesse livro. À luz dos livros de Daniel e de Ezequiel. E essas coisas vão soltar a vida. Não fique doido com o livro de Apocalipse. Aprecie ele como ele foi feito para ser apreciado. É um chamado lindo para nós perseverarmos. E a segurança de que Jesus vai vencer essa batalha.